Bom dia, queridas crianças do quarto ano A e B. Um forte abraço da tia. Então, meus amores, vamos agora pegando o nosso livrinho de história para realizarmos a correção de algumas atividades. Nós vamos pegar o nosso livrinho, o nosso lápis, a nossa borracha, porque onde a gente veio a confundir, né? A gente trocou a respostinha, a gente apaga e corrige, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Vamos pegar o livro de história na página 88, certo? Vamos lá. Nós vamos corrigir 88 e 89 e a 92 a 94. Então, vamos lá. Na primeira, nós temos preencha as lacunas com as palavras do quadro, tá certo? Então, nós vamos preencher corretamente. Nós temos dentro do quadro habitações, várias, amplos, coletivos, né? Grandes, aldeias, ocas e espaçosas. Na letrinha A, nós temos nas aldeias, os espaços são muito amplos, né? Letrinha B. Então, você completa com aldeias e amplos. Os espaços nas aldeias são, o que, gente? Coletivos. Veja se você colocou coletivos. Letra C. As principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Muito bem, confiro. Letra D. As ocas também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Confiram, espaçosas e grandes. Letrinha E. As ocas não abrigam apenas uma família, lembram? Mas várias, tá certo, meus amores? Então, vejam a letrinha A. Na segunda, é para a gente observar essas duas imagens. A seguir, escreva quais são as diferenças entre elas. Claramente, você observa na primeira imagem, está representando uma tribo indígena mesmo, com todos vivendo da sua forma, o índio respeitando a natureza. Já na segunda imagem, você percebe a influência de quem? Do europeu. Por quê? Porque você já observa aparelhos eletrônicos aí, por exemplo, que os indígenas desconhecem, né? Desconheciam, no caso aí, o notebook, o celular, certo? Pessoas já vestidas. Então, a diferença na primeira representando uma tribo mesmo indígena tradicional, na segunda já uma tribo indígena, podemos até dizer que seja, né, mas que sofreu influência, né, da cultura europeia, da cultura, né, do português, certo? Então, é uma respostinha também pessoal, tá certo? Mas a tia comentou, quem teve dúvida pode estar conferindo. Na terceira, observe as imagens das aldeias indígenas a seguir e escreva a resposta às perguntas apresentadas. Então, você observa direitinho. Quais os materiais construtivos e como são utilizados? Quais são os materiais que os índios utilizam para fazer sua oca? Madeira, cipós e folhas. Confiram. E como eles são utilizados, né? Em geral, a estrutura é feita de madeira amarrada, como nós sabemos, a madeira e o cipó, né? Com cipós e as folhas secas tramadas para serem utilizadas na cobertura, tá bem? Confiram. Letra B. O que geralmente há ao redor das aldeias? Ao redor é só o quê? Florestas, né? Ou matas. C. Quais as diferenças entre as ocas? Gente, a diferença nas ocas, a tia falou várias vezes na nossa aulinha, né? No vídeo. É apenas no tamanho e a forma, que nós vimos que tem a forma elíptica, semi-elíptica, né? Circular, né? Várias as formas de oca, porque vai depender de cada tribo, né? E o tamanho também, porque nós sabemos que as ocas, elas abrigam mais de uma família, então, dependendo da quantidade de famílias que ela vai abrigar, eles constroem elas com 10 metros, com 20 metros, com 40 metros, elas são bem espaçosas. Ótimo. Confiram. D. O que é possível dizer a respeito da escolha e da organização dos locais das ocas? Hein, gente? Há várias formas de organização, né? Lado a lado, como a tia acabou de dizer, elas podem ser construídas lado a lado, de forma circular, né? As ocas, assim, organizadas em forma de círculo, e elíptica, e etc. Então, existem várias formas de organização das ocas. Confiram aí direitinho, tá bem? Próxima atividade. Vamos conferir agora na página 92 e 93. Da relação
Diz palavras abaixo, identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas, sublinhando. Você vai passar um traço embaixo. Milho, peixes, frutas, né, legumes, carnes de animais. Então, apenas essas palavras aí da alimentação dos indígenas vocês vão sublinhar, passar um traço embaixo. Quem circulou, por favor, apague, sublinhe mesmo. Quem marcou um X, porque a questão pede para sublinhar. Segunda, a segunda diz: vá à cozinha da sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígena. É uma resposta pessoal, certo? Mas quando a gente vai lá na cozinha da casa da gente, coisas que a gente pode ver, que tem na nossa casa, por exemplo, que tem na minha casa, que é da cultura indígena. Por exemplo, utensílios. Posso ter colher de pau, um pilão, certo? O pilão que a gente pode ter, pode não ter aquele de madeira, mas pode ter aquele de ferro para pisar o tempero mesmo, para pôr na carne. Panelas de barro, né? Aquelas bacias, potiguar, por exemplo, né? Que a gente viu lá, são bacias de barro, né? A gente pode ter na nossa casa. Então, o que você pode ter na sua casa? Utensílio, mas é da cozinha. Cuidado, quem colocou rede, a rede não fica na cozinha. Momento nenhum, eu acho que casa nenhuma a rede vai ficar na cozinha. Então, quem colocou a casa, atenção, porque ele tá pedindo utensílios que possas ter na cozinha, meu amor. Certo? E na alimentação, o que eu encontro na cozinha da minha casa? Eu posso encontrar mandioca, frutas, pimenta, etc., que são usados na alimentação. Certo? Farinha, né? Quem colocou, tapioca, que é a goma também, tá certo. Beiju, tá certo, quem colocou, né? Milho, né? Quem colocou tá ótimo. Agora a terceira. Na terceira, relacione as palavras dos quadrinhos com as palavras dos balões e forme frases, né, completas. Você terá de acrescentar novas palavras, né? Porque na frase você vai acrescentar, mas tem que ter essas palavrinhas aí. É também uma resposta pessoal, tá certo? Tem que ter a palavra colher de pau, tapioca, beiju, animais, frutos e sementes. Por exemplo, a tia poderia colocar pratos típicos, né? Por exemplo, 2 dos pratos típicos herdados dos indígenas, né, da cultura indígena, são a tapioca e o beiju. Por exemplo, a minha frase, 2 dos pratos típicos herdados da cultura indígena são a tapioca e o beiju. Mas é uma respostinha, né, gente, pessoal. A tia formou a frase só para ter uma noção. Vamos à quarta. De acordo com o texto sobre a alimentação do indígena, lidos na página 90 e 91, responda o que se pede. Qual é o componente mais importante da alimentação indígena? A tia falou bastante, gente. A mandioca. Confiram. Tenho certeza que acertaram. B. O que a mandioca fornece aos indígenas? Energia. Certo? Confiram. C. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas? Ao enviar a carta ao rei de Portugal, o que foi que ele, né, achou estranho? Ele disse que não compreender como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam o trigo, certo? Ele ficou muito admirado. Quinta questão. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação dos pratos, né, feitos pelas mulheres indígenas. Né? O que é que elas faziam? Nós vimos, né, no nosso conteúdo bastante, a tia falou. As mulheres indígenas, elas espremem, você pode ver na primeira imagem, espremendo é com pano, coloca a mandioca dentro, né, líquida, com água, e aí espreme, vai torcer, tipo quando a mamãe vai passar o café que passa com pano na nossa casa. Elas assam, certo? Assa, você observa na primeira imagem, assando na fogueira. Elas ralam, quando pega o ralo delas antigamente era mais, né? Era mais cortante, certo? Era feito numa tábua, né? Eles com lata, certo? Que eles abriam a lata, furavam e depois pregavam ela naquela tábua e aí elas iam ralar. Hoje nós sabemos que o nosso ralo é mais, podemos dizer, mais fraco, né? Porque é de plástico, né? Tem a durabilidade, com relação à durabilidade, porque ele quebra facilmente. Os de plástico. Ralo, você conhece o ralo aí da sua casa.
Peneirar. Peneirar, quando a gente usa a peneira para peneirar farinha, alguma coisa, certo? Então, elas espremem, peneiram, ralam e assam os alimentos. Colocaram aí direitinho? Vamos à próxima questão. Sexta. Complete as lacunas das frases a seguir. Assados, folhas, utensílios e manualmente. Letra A. Os assados sempre eram feitos enrolados em folhas de bananeira, palmeira, etc. Então, observaram aí, os assados dos indígenas eram sempre enrolados em folhas. Letra B. Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente, quer dizer, na mão. Sétima, responda ao que se pede. Como os indígenas obtêm a sua alimentação? Obtém sua alimentação aonde, gente? Na natureza. Hoje na nossa casa tudo é comprado, mas os indígenas não, tudo era na natureza, a alimentação. Ele ia pegar o animal da natureza, trazia, matava, comia carne. Coletava o fruto da natureza, trazia, quando chegava, se alimentava, tá certo? Então, ia pescar o peixe na natureza, né, lá na água, trazia, comia, certo? Então, tudo era da natureza. B. O que os indígenas plantam? O que é que eles plantam? Eles plantam mandioca, feijão, milho, batata doce, certo? Vários outros alimentos. Letrinha C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome? Gente, é uma resposta pessoal. A tia acabou de colocar na B os alimentos que eles comem. Feijão, mandioca, milho, batata doce. E você se alimenta disso? Se sim, mandioca, né? Macaxeira, eu acredito que quase todo mundo conhece e come. Feijão da mesma forma, milho também, os alimentos que surgiram a partir do milho também nós nos alimentamos e conhecemos, e batata doce, tá certo? Então, é uma resposta pessoal. Você pode colocar aí feijão, milho, mandioca, farinha. Oitava, escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Vocês lembram? A tia mostrou bastante, né? Na nossa aulinha, esses utensílios. O primeiro, gente, é um jarro de cerâmica. A tia mostrou, né, o jarro de cerâmica. A segunda, ela é um balaio. Balaio, que são esses cestos feitos de palha, né? O terceiro, vocês lembram, é uma cabaça, né? Que os indígenas pegavam, colocavam água para levar para algum lugar, quando eles iam para algum lugar distante, para poder beber, né? E o terceiro, também muito conhecido, é um pilão. Então, meus amores, aqui nós encerramos a correção, né, da nossa atividade, tá certo? Então, um forte abraço da tia. Fique com Deus, tá bem? Parabéns, crianças.